Olá, sejam bem-vindos a mais um Frequência Universal. Eu sou a Leandra, estarei com você aqui nesse podcast. Hércules, aqui ao meu lado, e vamos entregar para vocês hoje uma convidada incrível, que vai trazer um conteúdo um pouco polêmico, eu diria, será? Bastante. Mas apaixonante. Lari, seja Seja bem-vinda. bem-vinda, Gostaria que Lari. você se apresentasse para quem está em casa, nosso público de casa. Vamos falar um pouquinho aí da sua jornada, mas antes de ser essa jornada, quem é você? Meu nome é Larissa, eu tenho 38 anos agora, neste momento. Eu sou paranaense, mas virei paulista, porque eu estou em São Paulo há 38 anos, vim com meses de lá, mas continuo com as minhas raízes, gosto muito do meu estado. É, Aprendi bastante aqui em São Paulo. Eu vim para cá, com a minha mãe. Tivemos muitas coisas difíceis para viver aqui, porque São Paulo é uma cidade bem complicada, e aqui se a gente não corre, a gente é engolido. Hoje eu estou passando por uma transição profissional. Eu trabalhava com estética, trabalhei durante 5 anos na pandemia. Eu comecei a trabalhar com massagens, eu sou massoterapeuta, extensionista de cílios, e eu passei por um despertar de consciência e espiritual, e a partir daí eu comecei a trabalhar com terapias holísticas, com tarô, usando ele como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Hoje eu consigo ajudar outras pessoas, principalmente outras mulheres, através do meu trabalho. O tarô ele foi uma ferramenta essencial para o meu autoconhecimento, para o meu desenvolver pessoal, para eu me conhecer, porque eu achava que eu me conhecia e eu não sabia absolutamente nada sobre mim. Eu achava que eu era quem eu passei a vida inteira ouvindo as pessoas dizerem quem eu era, né? E através dele eu descobri quem eu realmente sou e descobri também um dom e uma forma de poder colaborar, né, com o coletivo, com todas as pessoas, através do pouco conhecimento que eu tenho, porque eu ainda tenho muita coisa para aprender. Uau, que apresentação, hein, Lari? Mas, Lari, Gratidão. aí entra, né, a questão que eu falei, que tem um processo diferente do seu trabalho, né? Eu, Sim, particularmente, nunca tinha ouvido falar de terapia com tarô. Isso, sim, para mim, realmente é novidade. Eu acho que para algumas pessoas em casa também. E eu queria que sim. você falasse, primeiro, como o tarô foi parar em você, até você, como ele chegou em você e como você desenvolve ele como uma ferramenta de terapia. Mas Sim, eu acho que você precisaria entrar nesse caminho da sua jornada, né? Que foi sim, através dessa sua jornada de busca, de autoconhecimento, que você chegou nele. Então você vai ter que contar pra gente um pouquinho dessa história para o pessoal poder também entender. Eu fiquei bem perfeito. curiosa em relação a isso. Acho que você também, né? Quando a gente estava Bem falando, diferente. é É, diferente. Eu pelo menos nunca tinha ouvido falar do Eu tarô como também não. terapia. bom, vamos lá. Eu acho que, assim como todo mundo, né, a gente tem, nós vamos colecionando traumas, medos, crenças na nossa vida, que a gente traz da nossa família, na qual a gente nasce, aí a gente vai criando as nossas crenças também e as nossas limitações através das relações que a gente vai tendo, através da sociedade, do trabalho. E aí, como todos, eu fui criando muitas crenças que me limitavam. Na pandemia, eu tive um despertar de consciência muito grande, porque eu fui obrigada a voltar para dentro, né, me silenciar. E aí eu comecei uma jornada de autoconhecimento. E aí, eu já tinha acessado essa ferramenta, ela foi uma ferramenta que foi uma das primeiras que eu acessei em forma espiritual, que quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu gostava muito de tirar cartas, né? E eu ia muito em tarólogas, ia mais para saber sobre o meu futuro, né? Que é esse o ponto que as pessoas falam muito sobre o tarô. Ah, eu quero saber sobre o meu futuro. E na verdade, o tarô ele não vem falar para você sobre o seu futuro. Ele vem justamente para fazer você olhar para dentro, né? Para você entender como você age, quais são os padrões que você tem repetido na tua vida, quais são os tipos de pessoas que você tem atraído para a tua vida. E como eu fui colecionando muitas coisas ruins no decorrer da minha vida,
Eu comecei, a primeira coisa que eu tive acesso nesse autoconhecimento foi com o tarô, né? Quando eu tinha 15 anos. E com 15 anos eu fui embora de casa, trabalhava em 2 empregos e comecei a desbravar a minha vida, conhecendo muitas coisas. Acessei coisas que, para a idade que eu não tinha maturidade para acessar, né? Com 16 anos, eu arrumei um emprego numa das baladas mais badaladas de São Paulo na época. Trabalhei lá 10 anos. Eu era bartender, Olha, fazia. temos uma coisa em comum. Isso daí é um passado bem distante, né? Mas eu também já fui bartender. Que curioso isso. Pois Engraçado. eu gostava muito. E lá, nesse lugar onde eu trabalhei, trabalhavam muitas mulheres e muitos homens. Eu tinha 16 anos e eu era a única mulher que trabalhava dentro do bar, porque as outras meninas trabalhavam tudo atendendo o camarote. E eu acho que eu sempre fui muito desenrolada, e as mulheres eram muito mais velhas que eu, e eu era a mais novinha de todo mundo ali, e eu falava, não, eu não quero ficar trabalhando aqui no meio dessa muvuca, eu quero trabalhar dentro do bar. Aí eu comecei a aprender a fazer drink, fazer as coisas, e trabalhei, fiquei neste lugar durante 10 anos. Foi muito bom, foi uma fase gostosa da minha vida, confesso que aprendi muito, porque eu convivi com pessoas muito mais velhas do que eu, nesse ambiente, mas também acessei muitas coisas ruins para a idade que eu tinha, né? Eu não tive uma preparação, eu não tinha ninguém para me direcionar, muito pelo contrário, eu tinha pessoas querendo me apresentar tudo que era mundano. Droga, bebida, eu não dormia, eu saía horrores, eu trabalhava de terça a domingo. Eu só não trabalhava de segunda-feira. Eu morava em Guarulhos. E essa balada era em Pinheiros, na Vila Madalena. Eu vinha de longe pra caramba. Todos os dias eu dava a minha vida para aquele emprego. Foi importante no meu processo, porque eu aprendi muito lá dentro. Eu acessei coisas mundanas e eu ali entendi o que não servia para minha vida e o que eu não queria para minha vida, né? Eu sempre fui muito guiada, eu sempre fui muito abençoada, eu falo muito isso, porque eu me encontrei com muitas pessoas ruins, com muitas situações, muitas circunstâncias ruins da minha vida e eu sempre tive uma proteção divina muito grande para o lado bom das coisas, né? E o que eu peguei de tudo isso foram todos os aprendizados que eu vivi ali, com pessoas, com situações, com coisas que eu acessei que eu não queria para mim. Nesse período também eu engravidei, quando eu tinha 18 anos, com 19 anos eu tive meu filho Enzo, que hoje tem 19 anos. E aí começou já uma outra jornada da minha vida, né? Fomos eu e ele, eu tive o apoio da minha família para me ajudar a criar ele, mas ainda assim nós fomos viver a nossa vida, eu e ele. E eu vivia numa busca incessante por uma resposta por tudo que acontecia na minha vida, por eu ter acessado tudo isso muito cedo, né? Eu sabia que existia alguma coisa muito grande dentro de mim que eu precisava descobrir. E eu sempre achei que eu vivia num mundo que eu era diferente de tudo e de todos. Eu nunca vi o mundo como as pessoas da minha idade viam, né? Eu não via o mundo com, eu quero sair, quero beber, eu quero curtir, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero ter vários relacionamentos. Não, eu sempre sonhei em estar num lugar onde eu não tinha acessado, eu sempre sonhei em cooperar com as pessoas, em querer ajudar as pessoas, tanto que desde novinha eu arrumava muita confusão quando eu era criança, e sempre para ajudar as pessoas. Então eu acho que a vida foi me mostrando que existe um propósito, né, nesse decorrer da vida, das coisas que eu fui vivendo, experienciando, era sempre atraindo pessoas que tinham problemas para perto de mim para que eu pudesse colaborar com elas. E nesse tempo, quando meu filho era pequeno, eu me apeguei bastante nesse lado mais espiritual e comecei a estudar mais sobre o tarô, conhecer mais, comecei a passar em lugares que faziam consultas comigo, enfim, e eu percebia que o tarô, quando eu ia atrás dele, eu ia atrás de respostas prontas. Eu ia querendo resolver a minha vida. Nossa, isso tá acontecendo comigo, vou lá tirar cartas. Nossa, não tô ganhando dinheiro, vou tirar cartas. Nossa, eu tô num relacionamento mal sucedido, vou tirar cartas. Porque esse era o entendimento que eu tinha e essa era o ensinamento que as pessoas vinham trazendo através do tarô. E aí, quando veio a pandemia, na pandemia eu fui obrigada a me recolher,
para olhar para dentro de mim, né? Coisa que eu nunca tinha feito também, porque eu sempre vivia preocupada em olhar para todo mundo, ajudar todo mundo, fazer para todo mundo, e eu sempre me achava muito forte. Eu tinha aquele espírito da guerreira. Pode vir para cima de mim que eu aguento tudo, eu sou forte, eu não quero saber, eu não vou me abalar. E aí, quando eu acessei isso dentro de mim, na pandemia, eu comecei a entender que não era bem assim, que eu precisava resolver algumas coisas dentro de mim, né? E foi através do tarô que eu resolvi comprar, né, um baralho pra mim e comecei a fazer leituras pra mim mesma, né? Não entendia nada, aí jogava no Google, assistia vídeos e quando eu comecei a me conectar com essa ferramenta, veio uma resposta pra mim. Essa ferramenta, ela não é pra descobrir e nem falar sobre o seu futuro. Ela é pra você usar ela pra olhar pra dentro de você, reconhecer quantos ciclos você vive repetindo na tua vida, com pessoas diferentes, mas circunstâncias parecidas. Ele vem para me mostrar como eu tenho que agir na minha vida, como eu tenho que me comportar com as pessoas, como eu tenho que principalmente se comportar comigo mesmo. E como as cartas elas são divididas, né, entre paus, espadas, enfim, elas falam sobre os elementos, né, e através desses elementos ela fala o que mais é pulsante dentro de você, e eu percebi que a minha mente me sabotava muito, saía muitas cartas de espadas para mim, o meu mental sempre me confundindo, a minha mente sempre me confundindo, eu sempre me sabotando, eu sempre duvidando da minha coragem, eu sempre duvidando dos meus dons. E quando eu entendi que essa ferramenta, ela estava me trazendo autoconhecimento, eu falei, eu preciso distribuir isso para as pessoas. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam as dores delas. Eu fiz terapia durante muitos anos também. Fiz outras coisas também, fiz terapia, consagrei as medicinas da ayahuasca. Eu fui muito em busca de autoconhecimento, mas o tarô, ele foi uma ferramenta muito importante, principalmente no pós, no depois, quando eu acessava todas essas coisas, porque ele não me trazia respostas prontas, ele fazia eu refletir sobre as perguntas que eu fazia. Eu fazia alguma pergunta e saía as cartas para mim, olha para dentro. Olha como você se comporta, olha quem está ao seu redor, olha o que você pensa, né? Vigia os seus passos, que a gente não vigia, a gente anda tão no automático que a gente acaba deixando de se olhar, de se observar, né? Então, eu acho que eu trouxe essa ferramenta para minha vida e quando eu descobri que ela poderia ajudar outras pessoas de uma maneira diferente, foi passado para mim que ele era uma ferramenta de adivinhação e não, eu poderia ajudar outras pessoas a se entenderem, né? E as pessoas são imediatistas, elas querem respostas rápidas ou respostas prontas. E quando você faz uma leitura, por isso que eu falo que as minhas leituras são terapêuticas, né? Porque ela não vai trazer respostas sobre o seu futuro, ela vai fazer você olhar para dentro das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo na tua vida, para como você tem se comportado quando ninguém está vendo você, o que você tem alimentado dentro de você, como você tem se comportado, né? Então, tem muitas pessoas que conhecem o tarô e não conseguem entender. Nossa, uma ferramenta terapêutica? Não, eu quero ir lá tirar cartas porque eu quero uma resposta para isso. Não, ele não vai te trazer respostas prontas, ele pode sim te trazer respostas. Mas essa resposta, ela pode mudar, porque tudo vai depender de como você se comporta, de como você faz as suas escolhas, né? Não é só uma ferramenta que vai falar assim, ó, amanhã você vai sair deste relacionamento ou você vai entrar num relacionamento bem sucedido, porque também vai depender de como você vai se comportar, né? Interessante você falar isso, Lari, que a ferramenta ela vai te dar uma possibilidade, porque eu já fiz leitura de cartas com pessoas muito sérias que trabalham com as cartas, com tarô, e inclusive tem uma que eu já tiro carta com elas pelo menos há uns 15 anos. Ela viu muita coisa na minha vida que realmente aconteceu, e ela sempre falava uma coisa ao final da leitura: tudo que eu te falei pode mudar a qualquer momento. Exato. Porque tudo que eu estou te passando é como se fosse uma frequência naquele momento. Sim. Porém, a minha frequência pode mudar e muda Exato. tudo
tudo que ela Tudo me pode falou. mudar. E aí muda toda a história, Exato. né? Ela é um norte, porque eu vou abrir para vocês como que... eu perguntei, muito curiosa, já perguntei como que funciona essas cartas, porque toda vez que eu fazia a leitura, pô, dá tudo certo, né? Sempre vai. Nem sempre. Aí eu pensei, bom, existe alguma coisa ali, eu queria entender como é. Então foi me passado o seguinte, a carta, ela entra dentro do seu campo, né? Sim. Abre o seu campo, tanto que você passa o nome completo, a data de nascimento, e o Francisco já entregou pra gente que isso aqui é a Assinatura. chave, né, da sua assinatura energética, Sim. então você acessa a pessoa com essa informação. Certo. Então cuidado para quem vocês passam o nome completo e a E a data data de Você tá bem na nascimento. porta da sua casa, né? Exatamente. E aí ela me falava o seguinte, olha, isso aqui é uma frequência e você tá vibrando hoje para as coisas acontecerem dessa forma. Sim. Mas, como o universo é mental, se você mudar a sua mentalidade, você pode abrir um outro caminho, uma outra frequência e a sua vida seguir totalmente diferente da leitura que eu fiz. Sim. Então, vai muito de encontro com o que você está falando. Porque você diz, eu faço a leitura para buscar uma resposta. E aí, através daquilo, né, daquelas possibilidades que eu tenho, eu vou trabalhar o quê? Aí, acho que é onde entra a terapia. Eu vou trabalhar a minha frequência, eu vou trabalhar Exato. o que eu tenho, né, o meu orar e vigiar, né, o que eu tenho pensado, o que eu tenho feito, para que não chegue daquele lado. Óbvio que tem coisas que você não tem como ter controle, não mudam, principalmente que não depende Sim. de você. Já aconteceu de abrir a carta e falar, olha, se preparem porque tem uma perda familiar muito próxima. Isso é uma coisa que a gente não tem como ter controle. Sim. Primeiro que ela nem fala, ó, é tal pessoa, mas existe a possibilidade de uma perda. Só que aí quem tem que trabalhar isso, às vezes, é a própria pessoa. Sim. Porque pode ser um acidente, pode ser inúmeras coisas, né? Como ela previu uma vez, uma morte da família, queria pegar todos de surpresa, porque era uma morte inesperada. E realmente aconteceu na família do meu esposo. Nós tivemos uma perda na pandemia de um tio que ele tinha alergia, né, a picadas de abelha, e ele Uau. sofreu um choque anafilático e faleceu. Era um feriado Inesperadíssimo, né? super, mais inesperado do que isso. Tem como, jovem, cheio de vida, era um cara super alegre, feliz, Sim. ele amava viver. E ele morreu, É. porque ele não se permitiu socorro. Mas isso é uma coisa que ele poderia ter mudado se ele tivesse ido ao médico com cautela ou carregasse aquelas injeções, né, de adrenalina Sim. para poder ter o devido cuidado no momento que isso acontecesse. Mas acho que nem ele estava esperando aquilo. E aconteceu. E aí entra justamente aí, né, a frequência que você entra e aquilo. Lari, tudo que você acredita Se concretiza. Se se concretiza. E se Colapsou, você faz... você faz a leitura... Exato, colapsou, palavra perfeita. Se você acredita naquilo que está sendo dito, com muita força, com frequência, com sentimento, vai acontecer. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os consulentes, né? Coisas boas e coisas ruins. Porque tudo gera uma expectativa. E a partir do momento que você gera uma expectativa, você começa a criar coisas na sua cabeça. E o nosso corpo, a nossa mente, é ela que cria a nossa realidade aqui fora. Se de alguma maneira você está vivendo algum problema na tua vida, você em algum momento na tua vida criou aquilo. Por isso que está reverberando aqui fora. Então, com o tarô não é diferente. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque se de repente por incrível que pareça, as pessoas procuram muito para falar sobre amor, né? As pessoas, o mundo, na minha visão, né, tá muito carente. As pessoas, elas não confiam mais uma nas outras. Só que ainda assim, elas sentem a ausência, né, de ter um companheiro, de ter uma pessoa para dividir a vida. Mas as pessoas não se confiam mais. E a maioria das pessoas que me procuram para fazer as leituras é para falar sobre o amoroso, o relacional, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz, porque se uma pessoa vem perguntando para mim, ele vai voltar para mim, e sai lá na carta de repente que essa pessoa vai voltar, eu preciso mostrar para essa pessoa que existe a possibilidade desse cônjuge voltar para a vida dela, porém depende muito de como ela vai vibrar com aquela coisa que eu vou dizer pra ela, com aquela... Se eu dou aquela resposta pra ela, ela fica esperando aquilo com ansiedade, com medo, ela não vai trazer aquilo pra ela. Ela vai trazer mais insegurança, mais medo. O universo, ele não entende a palavra não. Quanto mais você pensa e vibra em algo,
mais você recebe daquilo. Então, se eu digo que a pessoa vai voltar para a vida dela e ela fica angustiada, e ela fica ansiosa, e pegando no celular, e esperando, ela só tá aumentando mais aquilo. E isso pode distanciar a outra pessoa dela, que muda todo o contexto da tiragem da carta, né? Porque o que a gente pensa, o nosso corpo sente e a gente põe para fora. Então, a gente tem que tomar cuidado em coisas boas e coisas ruins que a gente fala para as pessoas, para os consulentes, porque todo mundo gera uma expectativa em cima do que você fala. É uma responsabilidade muito grande. Então, é por isso que eu falo que eu não trabalho com adivinhação. Eu trabalho com uma ferramenta terapêutica. Muitas pessoas não têm paciência, porque fala para mim fazer terapia, eu vou fazer terapia com o psicólogo, vou pagar o psicólogo. Então, tá bom. Então vai pagar um psicólogo. Às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Perfeito. Tudo depende do quanto você quer, do qual entendimento você tem, porque existem pessoas que são mais limitadas e existem pessoas que são mais expandidas. Existem pessoas que já procuraram 1000 coisas para fazer e existem pessoas que não procurou nada, se identificou com aquilo, e tem pessoas que procurou 1000 coisas e não acredita em nada e ela já vai numa negativa. Essa parte que você falou aí de não acreditar é até interessante, porque, inclusive, eu tirei cartas com a pessoa que a Leandra me indicou, né? Sim. E... Não te conhecia, viu, Lara? Não te conhecia, Lara. Mas Olha vou que tirar com você. traição. Mas vou tirar com você. E aí, o que que aconteceu? Eu falei, né, minha esposa falou assim, tira, é legal, foi a Leandra que indicou, eu já fiz, apareceu bastante coisa importante nas Sim. nossas vidas. E eu bem cético, né, o pessoal de casa já me conhece, eu sempre fui muito cético, até que a espiritualidade bateu na minha porta. Falei, tá bom. Bem cético eu fui. A mulher me ligou. Despretensioso. Despretensioso, 100%, Lara. E a mulher me ligou, falou, você tá gravando? Eu falei, vou começar a gravar. Aí peguei um outro celular, coloquei pra gravar, ela então grava, porque tem muita coisa importante pra você ouvir. E eu não falei nada pra essa mulher. Eu não falei nem meu nome pra ela, só me deu boa noite, você é o Hércules, né? Isso. Ela, bibi. Eu, como você sabe de tudo isso? E aí ela começou a falar o que ia acontecer na minha vida nos próximos meses, exatamente do jeito que você falou, se eu não alterasse aquela frequência, aquela energia que eu estava. Mas ela também me deu esse nível de consciência que se em algum momento eu modificasse, tudo poderia sair diferente. Sim. E isso tem aproximadamente, Lari, 1 mês e meio. Inclusive, esse podcast foi criado por conta dessa frequência que eu estava, né? Então, eu comecei a entender o que eu tinha que fazer com aquelas informações. E não foi só aquilo, eu comecei a canalizar à noite, para quem sabe o que é isso, comecei a canalizar o que eu tinha que fazer. E eu comecei a dar ouvido para o mundo espiritual. E aí minha vida começou a mudar. Da noite pro dia, tudo começou a acontecer exatamente do jeito que ela falou. Que aquela moça. Que aquela moça falou. Então, é muito incrível isso. E vai de encontro com o que você falou. Tudo que a gente acredita e coloca a nossa energia vai reverberar. E se você não alterar essa frequência, vai acontecer. E é exatamente isso que aconteceu comigo. Sim, e tem poucas pessoas que... Muita gente vem no... Tem gente que fala assim, ó, eu recebo muitas mensagens assim. Oi, tudo bem? Você pode tirar cartas pra mim hoje? Eu falo, não, hoje eu não consigo. Eu preciso agendar um horário pra você. Então tá bom, então marca pra mim. Que dia que você tem? Aí eu mando os horários e tal. Aí a pessoa some, desaparece. Aí daqui a pouco a pessoa volta de novo desesperada, porque as pessoas acham que é pastel, né? Eu quero agora, dá pra fritar aí pra mim? Não é assim, né? Existe todo um trabalho, existe uma agenda também, né? Existe uma programação, também tenho a minha vida. E aí, muitas pessoas vêm, que nem você falou, tudo que foi passado pra você, você já se preparou antes pra receber essas informações. E quando você se prepara, acredito que você fala da canalização, você fala sobre uma meditação, um estado Sim. meditativo, né? Eu tenho feito bastante, inclusive, as meditações do Joey Dispenza, que tem, nossa, reverberado muito na minha vida. E eu tinha muita dificuldade de Ele é fazer. maravilhoso, ele tem uma história de vida incrível, né? Meu, Quem não conhece, recomendo que estude. demais, poderosíssimo. Nós temos uma mente muito barulhenta, né? Eu consegui silenciar a minha cabeça através das meditações guiadas dele. Você precisa encontrar as meditações guiadas dele traduzidas, né? Porque Sim, ele é americano, ele é americano, exatamente. Mas eu tenho uma amiga que ela é professora de inglês e aí ela manda pra mim os vídeos. E o que eu tenho feito? Eu tenho feito essas canalizações. Quando você cuida do teu emocional, do teu corpo físico, né? Quando você se alimenta bem, quando você dorme bem, quando você faz algum tipo de exercício físico, tudo isso é uma junção, é uma coisa para você preparar
o teu corpo e a tua mente. Tudo isso o nosso corpo, o nosso espiritual, a nossa mente, eles todos estão interligados. Uma coisa é tão importante quanto a outra. Corpo, mente e espírito, né? Exato. Então, quando ele fala sobre a canalização, sobre as meditações, é muito importante você saber que isso é uma forma de você sair do automático, você trabalhar a tua mente para você receber informações, porque muitas vezes a gente está tão no corre-corre da vida, porque eu sei que a vida hoje da gente exige demais, né? Não é à toa que o nosso país é um dos primeiros países que estão aí com as pessoas com a cabeça doente, né? As pessoas são ansiosas, são depressivas, porque elas não silenciam, não preparam o corpo delas, a mente delas para receber essas coisas, né? Muita gente fala, ai, eu não gosto de meditação porque a minha cabeça não fica quieta, eu não gosto de tarô porque, sei lá, é bruxaria, eu não gosto de ayahuasca porque é macumba. As pessoas, elas já têm muitos preconceitos enraizados nela pela sociedade e elas não dão ao menos a oportunidade de conhecer tudo isso, né? E quando eu entendi que ciência e espiritualidade anda de mãos dadas, eu entendi que eu estava fazendo o melhor por mim ali. Aí eu descobri o que era verdadeiramente me amar, me respeitar e me preparar, como você fala que você se prepara nas suas canalizações para você fazer algo para a tua vida. Quando a gente se prepara antes, a gente consegue absorver melhor tudo que vai acontecendo na nossa vida, até os problemas, né? Se de repente tem um problema muito difícil pra gente resolver, esse problema não é porque você está sendo castigado por Deus, ele está te trazendo uma lição. Será que você está preparado para entender o que esse problema está te trazendo? Porque às vezes este problema é as portas para a solução da tua vida, né? A gente precisa ter maturidade para entender isso. E quando a gente prepara o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espiritual para receber coisas boas, coisas ruins, ou seja lá o que a gente está em busca, que cada um busca alguma coisa diferente nessa vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se pôr em primeiro lugar, né? Cuidar principalmente da nossa mente. Com isso aqui, ó, isso aqui isso aqui é uma das coisas que mais me traz sua Matrix de volta. Porque isso aqui hoje faz parte da nossa vida, né? A gente carrega a nossa vida aqui. É a forma da gente se comunicar com as pessoas que estão longe, é uma forma da gente trabalhar, é uma forma da gente ver os nossos e-mails, pagar as nossas contas, acessar o banco, tudo. Mas é aquilo, né, Lari? É como o professor Hélio fala, né? Estar na Matrix, mas não ser da Matrix. Então é uma virada de chave muito grande. E você conseguir colocar essa informação em prática é bem difícil. Mas muito. com bastante disciplina a gente consegue. Então eu também estou me policiando muito, né, de ser da Matrix, mas, né, desligar um pouquinho. Eu costumo dizer para uma amiga minha, que a minha amiga, ela fala assim, nossa, você virou toda espiritualizada agora, não sei o quê, você é diferente agora. Eu falei, não sou diferente. Eu escolhi levar a minha vida de uma forma diferente. Eu não quero mais viver dentro de um sistema que me aprisiona e que determina o que é bom ou ruim para minha vida, né? Eu sei sim que eu faço parte disso daqui, que eu sou humana, que eu estou humana neste momento e que eu preciso me adaptar às coisas do mundo, né? Eu preciso do telefone, às vezes eu gosto de tomar, às vezes não, muitas vezes eu adoro tomar vinho, eu gosto de beber, então eu gosto de tomar o meu vinhozinho, eu já me livrei de alguns vícios, eu fumei cigarro 25 anos da minha vida, e quando eu conheci as medicinas da ayahuasca, eu ficava num caso de amor e ódio, amor e ódio, amor e ódio, amor e ódio, mas consegui me livrar disso. Então, quando você entende que você faz parte desse mundo, mas que você não precisa viver dentro dessa bolha, que você tem autonomia sobre a tua vida de escolher o que você quer e o que você não quer, o que faz bem e o que não faz bem para você, você vira a chave, você muda a tua vida, e você traz muito mais qualidade de vida para você. Eu tenho uma mente muito menos acelerada hoje, eu tenho um sono maravilhoso hoje, eu sempre fui uma pessoa que tinha muitos amigos. Hoje eu tenho
poucos conhecidos, poucos amigos, né? Eu mudei muito e toda essa mudança que começou de dentro para fora, porque muitas vezes a gente espera também algo externo acontecer para que a gente traga a mudança para nossa vida, mas nada começa de fora para dentro, tudo começa de dentro para fora. Quando você se compreende, quando você se reconhece, quando você acolhe as suas dores, que todo mundo coleciona dores no decorrer da vida, todo mundo tem traumas, tem medos, tem crenças, uns mais, outros menos, uns têm mais inteligência para lidar com isso, outros têm dificuldade, precisa de ajuda, e são com essas pessoas que eu quero trabalhar, porque eu fui essa pessoa um dia que achava que era incapaz de poder curar as minhas dores, curar os meus traumas. Eu tive uma vida bem difícil, bem dura. Eu conheci a dor muito cedo. Então eu sempre, eu até falei, né, para você, Lê, que eu achava que eu era vítima da sociedade, que eu era vítima de Deus e que eu era vítima do mundo. Eu sempre me pus no papel de coitada. Eu era a vítima de tudo e todos. Quando foi que essa chave virou de não se colocar mais como vítima do mundo? Quando Bom, você teve essa virada de chave? quando eu aprendi a me amar de verdade. Quando eu acho que eu tinha muita dificuldade de olhar pra mim, de me enxergar como eu era. Eu sempre me anulei, eu sempre quis mostrar, eu sempre quis ser vista, eu sempre quis ser reconhecida, eu sempre quis ser aceita. Terceirizando, né, Terceirizando. Lari? É muito Terceirizando. comum a gente É, ouvir isso. sim, A gente terceiriza até o amor. Se tal pessoa me amar, eu sou capaz de me amar. É mais ou menos isso, né? ou a gente também aceitar muito pouco do amor do outro, porque se a gente não tiver aquele pouquinho, a gente não é capaz de ter nada de ninguém. Isso, na verdade, é ausência de amor próprio, né? E Sim. quando eu aprendi a me amar, quando eu aprendi a me valorizar e reconhecer quem eu era, tudo no meu externo mudou. Né? A forma como as pessoas me veem, a forma como as pessoas me respeitam, a forma como as coisas chegam até mim hoje, na minha vida. Acho que a minha vida ficou muito mais leve depois de tudo isso também, porque, cara, como era pesado pra mim, eu não percebia. Eu achava que eu tinha que ser forte o tempo todo mesmo, e eu tava acostumada, eu achava que eu tinha nascido com esse propósito. Você tem que ser forte o tempo todo. A vida não vai ser fácil pra você. Não tem colchãozinho molinho pra você pular, não. Aqui é na dureza mesmo. E eu falava, pô, não acredito, tá bom. Levei a vida achando que essa era a minha sina, né? Que esse era o meu karma. Até que eu descobri que existe o Dharma também. Eu quero viver o meu Dharma, eu não quero viver o meu karma. Ô, Lari, e aí, né, a gente entra. Aí eu vou falar um pouco sobre Deus, né, consciência, enfim, Sim. a fonte, né, criadora. Se você pensar que ele é amor, então por que a gente convive com o karma? E aí está muito mais relacionado ao seu sistema de crenças do que ao todo em si, né? A essa fonte criadora que é amor. E por que a gente deve aceitar a dor? Não, a gente tem que aceitar o amor, Sim. viver o amor, ser amor, dar amor. E acho que a maior mensagem que Jesus deixou foi essa, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E é para todo mundo isso, né? Olha, essa conversa é um pouco complexa, né? Vou falar sobre o meu ponto de vista, sobre os estudos que eu fiz e sobre a minha humilde opinião. Não é uma verdade absoluta, mas é no que eu acredito hoje. Eu vivi numa busca incessante por uma religião, porque eu vivi em busca de saber quem era Deus, quem era Jesus, o que eu estava fazendo aqui, enfim. E aí, para mim, hoje, essa consciência divina que é Deus, ela fez o mundo em abundância. Eu achava que o inferno era aqui, quando eu era mais nova. Eu falava, aqui é o inferno, porque aqui as pessoas matam, aqui existe estupro, existe filho que mata mãe, mãe que mata filho, então aqui é o inferno. Eu achava que aqui que era onde existia todo o mal. E eu acreditava cegamente que Deus ia voltar e atacar fogo no mundo e arrebatar os seus. Mas cadê a justiça de um pai? Como que o pai tem coragem de escolher entre os seus filhos? Não Sim. faz sentido. Cadê o amor, né? Seria Você só entende? amor. Então hoje eu olho para o mundo de uma forma diferente. Eu vejo que o mundo ele é abundante, esse universo que a gente vive. Deus fez o mundo abundante para que todos nós fôssemos abundantes. Só que o próprio homem, o sistema, ele criou a prisão mental, né? Então, quanto menos conhecimento a gente tem, mais fácil de manipular nós somos. Para mim, Deus mandou Jesus aqui na Terra
como humano, para mostrar que Jesus era humano, assim como eu, como você e como você, e que a gente tem o poder de criar a nossa realidade. Aí volta naquilo de a gente criar a nossa realidade. Transcender, né? Exato. Então, Seu Jesus, próprio ele criador. veio para mostrar pra gente que nós também temos o poder de ser bondosos, de perdoar, de amar a todos e de criar a nossa realidade. Em base das nossas escolhas, das nossas ações, quem é você quando ninguém está te vendo? Né? A sua consciência está em paz? Porque a gente pode esconder tudo de todas as pessoas, mas a gente não pode esconder da nossa consciência. Então, eu acredito que Deus fez esse mundo abundante para que todos nós fôssemos abundantes. Eu falo muito isso pro meu pai, que ele fala assim, ai, Deus não é justo com todo mundo e que não sei o que. Eu falo, cara, essa abundância que tá aqui tá disponível para todo mundo. Uns acessam e outros não. A diferença deles é a fé que move eles, né? Não é, tem gente que nasceu, né, com sorte. Não, não é sorte, é escolhas. O que você escolhe para a tua vida? Quais ambientes você está? O que você escolhe fazer com as coisas que você viveu na tua vida? Quem são as pessoas com quem você anda, né? Até existe aquele negócio de as 3 pessoas que você mais divide a tua vida, elas são reflexo de quem você é. Com quem você está dividindo a tua vida, né? Essas pessoas, elas estão melhor que você? Elas estão no mesmo patamar ou elas estão ali só trazendo o problema da vida delas para você? Tudo para a gente chegar num estado de consciência e de abundância na nossa vida depende das nossas escolhas e de tudo aquilo que a gente vai aprendendo e colocando em prática na nossa vida, né? Você falou um negócio muito legal, muito interessante. Eu brinco que algumas coisas na minha vida, elas já vieram de fábrica, né? Brincando, já vieram na minha consciência. Sim. Quando eu era mais nova, eu tinha ali meus 24, 25 anos, eu já 23 para 24 anos, eu decidi que eu ia fazer direito. Eu decidi. E eu não tinha ainda, não sabia como que eu ia fazer isso, né? Eu sabia que eu ia ter que pagar, eu ia ter que prestar Sim. o vestibular, passar e fazer direito aí 5 anos de faculdade. E antes de entrar na faculdade, olha como a gente se prepara para tudo e nem tem ideia, né? Eu já comprava roupas que eu iria usar quando eu fosse advogada. Você Uau. criou a sua realidade. Mais que isso, presunçosa, eu queria manter o manequim. 5 anos depois do manequim que eu tava naquela. Brincadeiras à parte, mas só pra descontrair. Mas eu já tava criando a minha realidade, eu tava entrando naquela frequência e eu não via outra chance mais. Eu já tinha feito 2 faculdades que eu não tinha concluído e o direito era minha última tentativa. Se eu não fizer isso aqui dar certo, nada mais vai dar. Porque eu já ia terminar a faculdade com quase 30 anos. Como de fato aconteceu. Eu terminei a faculdade com 29 anos, fiz 30 em janeiro, a faculdade acabou em dezembro. Então, assim, eu já estava me preparando, porque aquela era a minha última tentativa. Se eu largasse aquela faculdade, eu talvez não conseguisse entrar numa outra com a mesma saúde, né, física e mental, porque você vai envelhecendo, né, o cansaço da vida, da tentativa, e aí começa a entrar o sistema de crenças, o medo, será que vai dar certo, vale a pena, enfim, muita gente tem essa resistência hoje, né? Sim. Eu adoraria começar uma faculdade hoje de novo. Começar um novo conhecimento, adquirir conhecimento. Hoje a sede de conhecimento é muito grande. Mas só para dar um exemplo, que foi muito engraçado. E a gente também tem muita mais facilidade para entender depois quando a gente ficar mais velho, né? E também, hoje, que nem o meu filho ele tem 19 anos, e ele fala, eu não quero fazer faculdade. Eu falo, tudo bem, eu não vou te cobrar isso. Por quê? Porque você não sabe nem o que você quer da tua vida. Como que eu vou mandar você fazer uma faculdade para você entrar na faculdade sem você saber o que você quer? Então, eu deixo ele ter o livre-arbítrio dele escolher o que ele quer, porque a sociedade, o sistema colocou que nós precisamos nascer, estudar, trabalhar, casar e pagar boletos, né? Onde está viver? Não tem, você entendeu? Porque a gente é escravo do sistema. Eu era escrava do sistema, porque eu não sou mais. Detalhe, a gente nasce dentro desse contexto já com uma religião predestinada. Exato. Porque eu, por exemplo, eu nasci dentro do catolicismo eu fui para uma outra religião para não criar problemas com os amiguinhos que são, prefiro não falar,
Mas eu segui por muitos anos dentro daquela religião, e aí, Lária, entra muito dentro do que você estava falando, né? Eu questionava muito, não me sentia dentro daquele Não pode padrão. questionar. E Já aí vivi essa vida. questionou, acabou. Questionou, acabou. teve Você não é bem-vindo mais. aí Perfeito. um dia eu entrei com uma pergunta, para mim, muito óbvia. E aquela pessoa, né, a autoridade ali dentro da igreja, virou para mim e falou assim: você não pode fazer esse tipo de pergunta. Oi? Aí eu virei para ele e falei: tá, por quê? Porque não pode. Isso é contra Deus. Se você não tem essa resposta, porque ela não é para você ter. Aí eu falei: tá bom, né? Aí fui fazer minhas orações, Pedir desculpa. perdão por uma coisa que você não tinha culpa. Exato. E aí, Lari, é aquilo, né? Aí entra uma questão que você também já falou. O voltar para dentro de você te traz essa resposta. Sim. Eu tive essa resposta quando eu fiz essa jornada interna. Todas as respostas. E aí você começa a entender que não é fora, nada, absolutamente nada Não. é fora. Tudo É dentro. tudo dentro de você. Sim. E Tudo aí, começa dentro, e começa né? a fazer mais sentido, né? Quando Sim. você faz essa jornada. Você falou que as pessoas acreditam em seu pai, né? Falando, Deus Tá me punindo. escolhe, né? As Os pessoas. preferidos. Os seus alecrins dourados, né? É. Eu lembro que eu fui a Gramado há um tempo atrás com a madrinha do meu filho. E a gente olhava aquelas casas lindas ali no centro de Gramado. Eu falava, Deus tem os seus preferidos, né? Que casa linda. Olha, até o apartamento bonito. Tudo diferente, tudo lindo. Eu falava, esse lugar é mágico, é lindo, enfim. E aí ela falava, tem os seus preferidos. E é tudo um sistema de crenças, né? É. A gente vive a realidade daquilo que a gente acredita. Tá tudo disponível para todos nós na mesma proporção. A gente que escolhe acessar ou não tudo isso. Eu ainda não descobri esse segredo. Eu sei que eu acredito cegamente nisso. E eu acredito cegamente que existe uma coisa maior do que eu sonho para mim. Eu acredito que aconteça, que vai chegar um momento que algo muito grandioso vai acontecer para mim. E eu falo grandioso em todas as dimensões. Eu falo grandioso espiritualmente, profissionalmente e materialmente falando, porque eu sou uma pessoa material aqui na Terra. Eu tô aqui e eu preciso da matéria. Todos nós precisamos. E a gente querer ter uma vida próspera, ter uma vida abundante, não tá falando sobre o nosso ego, tá falando sobre a gente merecer. Porque é o que eu disse, Deus fez o mundo abundante, disponível para todos. Uma vez eu ouvi, agora eu não me recordo de quem, Deus é o dono do ouro. Por que que você tá contente com as moedinhas? Uau. Você entende. Pensa aí. E você é filho do pai. Exato, somos todos filhos. E aí, cadê a sua herança? Aí eu falava, eu exijo a minha herança. Sim, só que aí a gente já começa, nós somos criados numa sociedade que já começa a adoecer a gente, né? Não falando mal do nosso país, eu amo o nosso país, eu gosto muito, eu acho que o nosso país ele foi muito mal administrado durante todo esse tempo, durante todos esses anos. Nós somos um país onde as pessoas são amorosas, nós somos calorosos, nós somos festeiros, a gente tem muita floresta. Otimistas, né? Sim. O brasileiro é A muito gente é muito otimista. alegre, né? E eu acho que o sistema, ele foi tirando isso da gente, arrancando isso da gente e impondo crenças, né? Sobre coisas que a gente aprende na escola. Pô, por que que não ensinam educação financeira na escola? Por que que não ensinam educação emocional? Porque é exatamente isso que o sistema quer. Ele quer te deixar preso, Burro. Essa é a verdade. É. Se você tiver acesso ao conhecimento, você vai despertar e automaticamente você não vai aceitar mais aquilo que te foi imposto. Exato. Você saindo do sistema, o sistema perde um trabalhador. E aí a gente não tá falando só de trabalho braçal, a gente tá falando de um trabalho de frequência também, Exato. né? Que é o que eles mais valorizam é esse trabalho. Quando você doutrina uma pessoa a viver dentro desse sistema, ela não vai te entregar só um trabalho braçal. Ela vai te entregar o tempo dela, a energia dela, a vitalidade dela. Principal, né? E aí a gente está falando de pessoas, os dominadores, né? Os grandes articuladores desse jogo, desse game, que é esse Sistema, né? sistema que a gente vive. É tudo que eles precisam. É da sua energia vital, é do seu emocional, é da sua vibração. E o que você vibra, o que eles entregam para você vibrar, é o que normalmente você vibra. Isso tá em tudo. Em tudo, na nossa alimentação, nos telefones que a gente dorme com eles na cabeceira da nossa cama, que suga as nossas energias, até na água que a gente toma. Sim.
né? O cloro mesmo calcifica a nossa glândula pineal. Cloro, flúor, né? Que a gente Sim, escova a pasta os de dentes. dente faz mal. Eu lembro que quando eu tinha 5 aninhos, na escola, não, na pré-escola, né? Que a gente chamava de o antigo prezinho, né? Sim. Na minha época, os mais antigos vão lembrar do prezinho. Depois da refeição, eles entregavam pra gente um copinho com flúor. E as professoras falavam, não pode engolir. O que eu fazia? Engolia. Engolia. Eu falava, não pode, então vou engolir. Ah, eu era assim também. Do Contra. Claro, por que não pode engolir? Não, Hoje eu tenho mande-me. noção, falo, que menina danada que eu fui. Não podia beber mesmo, de nenhuma forma. Mas porque, isso mostra a sua força, né? quebrei tudo. Imagina, tava com a glândula pineal calcificadíssima desde os 5 anos. Não, mas a gente... É um trabalho diário que a gente precisa fazer pra gente descalcificar a nossa glândula pineal. Que não é só o flúor, né? Não, Tem muita coisa. é muita coisa. Eu não assisto televisão. Se eu assisto televisão, é pra eu ver um documentário, é pra eu ver um filme que vai me trazer conhecimento ou despertar da minha consciência, ou vai falar sobre algum assunto que é importante, que vai me trazer Conteúdo, né? Exato. Eu não gosto de nada vazio mais. Não assisto notícias. Não, por incrível que pareça, o Instagram, eu acho que ele deu uma atualizada. E antes, o meu algoritmo, ele só me entregava coisas de espiritualidade, tarô, yoga, academia, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Depois que ele atualizou, eu percebi que ele começou a entregar muita notícia. E eu nem consumo essas coisas. Aí, às vezes, eu tô passando lá no meu feed, aparece, criança morreu, não sei o quê, mãe fez não sei o que lá. Falo, cara, meu algoritmo tá me entregando isso, tá querendo me forçar a consumir isso. É goela abaixo, né, Goela Lari? abaixo. Então, hoje a gente não tem. Tudo que a gente fala aqui parece que o telefone tem um ouvido. Você E tem. fala. E tem, E tem. viu, Lari? Porque você você fala, você ativa e você abre Aquilo a vem tela, pra tá você. aquilo na sua frente. Que loucura. Eu e meu esposo, a gente tava falando de uma pessoa esses dias, né? Falando sobre o comportamento dessa pessoa com as medicinas, né? Aí, a gente tava falando, sei lá, era umas 8 horas da noite. Quando foi 10 horas, eu peguei meu telefone e abri meu Instagram. Na hora que eu abri meu Instagram, bem a Primeiro. pessoa. Eu falei, olha isso, você chamou. Ele falou, porque o telefone tem ouvido, né? Tudo que a gente fala, ele vai e traz pra gente. Quem nunca pesquisou uma air fryer ali falou, eu preciso comprar uma air fryer que a minha tá ruim. Aí você abre, Abre, tá lá. Aí começa a vir 10 air fryer pra você Só comprar. parece isso, né? Sim. Mas vou te dar uma dica, Lari, aproveitando que você falou da tua rede social. Esse entende de marketing Então a gente- digital, de algoritmo. Esse cara adoro essas ele informações. É um robô, tá? Então eu vou te ensinar como resolver esse problema. O Instagram é uma ferramenta que ela não é uma ferramenta visual, como muitas pessoas acreditam. Ela é uma ferramenta de toque. Então todas as vezes que você quiser continuar, vamos dizer assim, alimentando aquele tipo de conteúdo, você toca na tela, por mais que você não tenha nenhuma reação de curtir e compartilhar. Todas as vezes que você toca na tela do seu celular, você está dizendo para o algoritmo, isso aqui é interessante, eu parei para ver. Então é assim que você vai recalibrar o seu algoritmo para que ele continue te entregando somente as informações da espiritualidade. Todas as vezes que você tiver na frente do celular, que vier algum conteúdo que faça relevância para você, primeiro que você já parou, já é um ponto de engajamento que o algoritmo entende. Segundo, você tocou, que é o principal. E se você fizer a terceira opção, que é curtir, ficou perfeito. E aí você vai entender que dentro de 7 dias ele está recalibrado novamente e acabou isso daí. Só que as pessoas, infelizmente, Lari, não têm esse conhecimento, porque ele foi feito para ser dessa forma, tá? Então é um conhecimento que não está em lugar nenhum, em políticas nenhuma. A gente sabe que a gente trabalha com marketing e tem que entender como essa caixinha funciona, literalmente. Nossa, é bem complexo, porque não vinha essas coisas pra mim, e hoje aparece tanta notícia ruim vindo pra mim, eu falo, não quero, algoritmo, não. E às vezes eu acho que se a gente parar 3 segundos é o suficiente pra ele entender que você está gostando de ver aquilo, né? Exato, são 3 segundos é o ponto que vai determinar que você realmente está interagindo com aquele conteúdo, porque 3 segundos é o tempo da atenção do digital hoje. Então hoje as pessoas focadas em dopaminas, ela parou 3 segundos, o algoritmo já entende e pega essa informação e leva para pessoas que estão anunciando. Olha só, a Lari tem interação aqui de 3 segundos, então ela é um potencial comprador desse tipo de produto.
E tudo isso vai sendo armazenado numa inteligência maior. Então é assim que funciona essa caixinha chamada Instagram. E ele é super vinculado com Google, Tudo. com tudo, porque É a meta, né? É a ontem, meta. o que eu fiz? Eu pesquisei alguma coisa ontem, e aí o próprio Instagram depois já começou a me mandar pra mim toda hora aquilo. Eu falei, cara, Você abre no gente, não Instagram e vai pro Facebook, é a mesma coisa. não tem privacidade mais na rede social. E isso muito me assusta, viu? É que quando você baixa um aplicativo, para que você entenda, né, um pouco mais técnico agora, quando você baixa um aplicativo como Facebook, como Google, como Instagram, enfim, qualquer ferramenta, você autoriza lá nos termos de uso de dados entregar os seus cookies. O que é os seus cookies de navegação? É exatamente tudo que você faz. Então, esses cookies, agora, em alguns casos, não vou falar todas as ferramentas, eles Sim. não podem mais ser compartilhados. Mas existem ainda ferramentas que compartilham essa informação, inclusive vendem essas informações. Então, todas as vezes que você está ali, você tem um cookie de dados. Esse cookie de dados, ele vai te trazer daqui a pouco. Você pesquisou um air fry. Daqui a pouco, outra ferramenta vai te entregar. Por quê? Porque foi vinculada essa informação. Verdade. E aí vai aparecer para você porque alguém está pagando para saber que você gosta de um air fry. E aí, quando você compra dali, opa, esse anúncio aqui deu certo, então a gente começa a entregar para pessoas parecidas com o teu comportamento. E como que ele encontra isso? Na tua agenda telefônica, que você Isso também que eu autorizou. ia falar. Exato. O que vem pra mim vai pro meu esposo. Isso, porque você autorizou isso. Isso não é mágica. Você autorizou quando você aceitou lá os termos de uso da plataforma. Então, toda interação que você tem dentro de um determinado aplicativo, ele utiliza para vender para um outro aplicativo, vamos dizer assim. E é assim que funciona essa caixinha chamada celular. O mundo, ele tá muito tecnológico, né? Hoje, eu acho que como ele tá chegando, essas tecnologias estão chegando pra gente ainda, muitas pessoas não estão sabendo usar com sabedoria. Imagina, quem mais idoso, né, que entende pouco. Às vezes, eu estava essa semana conversando com meu esposo e ele comentou, né, de um rapaz da empresa que tem 20 e poucos anos, que foi ensiná-lo, na verdade, a preparar uma planilha de um determinado sistema que a empresa tem, que facilita muito a vida dele. Sim. E aí o rapazinho veio, não, você clica aqui, faz isso aqui, E ele falou assim, tá. Aí ele falou, meu bem, imagina, eu tenho 40 e poucos anos, aquilo pra mim já não deu. Imagina meu pai com seus 70 e poucos anos, com as coisas que eu converso com ele, que ele fica todo atrapalhado. E às vezes a gente acha que a pessoa não tá fazendo força o suficiente pra entender. Agora eu consegui ver, eu tô vendo o que vai acontecer quando eu estiver mais velho, nosso filho vier conversar com a gente pra mostrar alguma coisa. Não, pai, entra aqui, faz assim, que é assim que a gente faz, não é? E é engraçado que eu acho que nós três aqui, a gente pegou uma geração A transição da disso. tecnologia total, do zero, né? É. Que antigamente era telefone aqui. Eu lembro que quando eu vim pra São Paulo com a minha mãe, a gente morou debaixo da ponte por alguns dias. Caramba, Porque eu acho que naquela época, eu não me recordo se não tinha telefone, ou se meu tio não tinha telefone, e ela precisava se comunicar com o meu avô no Paraná através de carta, para depois a gente conseguir receber a resposta. Então a gente tinha zero tecnologia. E aí, na minha infância, começou o telefone celular, que era aqueles telefone enorme, que era só para receber ligação. Aí depois veio o smartphone, toda a tecnologia. E então a gente passou e pegou toda essa transição da tecnologia, Sim. né? Eu acho bem interessante em várias coisas, mas eu acredito que a tecnologia adoece e distancia muito as pessoas também Sim. da essência delas. Sim. Porque, pra mim, hoje, tempo é a coisa mais importante que a gente tem nessa vida. A qualidade de como você usa seu tempo, né? O que você tá fazendo com o tempo que você tem, né? Então, se você tá no seu tempo, a gente perde, muitas vezes, às vezes eu tô sem fazer nada e eu tô aqui rolando o feed, aí eu falo, não, eu não quero isso, aí eu ponho meu celular lá no canto, aí eu levanto, vou fazer um café, vou fazer um chá, vou pra academia de novo, eu vou caçar o que fazer, porque eu me cobro demais disso. Eu não quero ser presa, prisioneira disso daqui, porque isso daqui, cara, é viciante. E é como o Hércules é expert nisso. Ele entende muito de mídia digital, de marketing digital. E é o que ele falou. Aquilo foi criado para te dar dopamina. Dopamina rápida. E uma dopamina barata. E a gente fica dependente disso. Total.
E cria uma dependência. Sim. Tanto que existem retiros hoje que são para te deixar sem redes sociais. Você desintoxicar disso. Porque chega um momento que ele fica tóxico. Sim. Quando eu saio das cerimônias de ayahuasca, eu fico bem distante do celular. Inclusive, já vi várias vezes na força que eu ficava muito no celular e que ele calcificava a minha glândula pineal. Porque toda vez que eu tomo chá, eu sinto assim a minha glândula expandir, sair uma luz branca de dentro de mim, eu sinto queimando aqui. E antes de eu ter essas sensações, o chá sempre me mostrava, você está deixando que a sua energia seja sugada através do que você está consumindo no telefone pelo excesso de uso dele. Às vezes eu estava com os olhos fechados, eu me via na força com o telefone na mão. Aí quando eu voltava em mim, eu olhava assim pro lado, eu não estava com nada, mas eu estava assim, ó, com a mão, como se eu estivesse segurando o meu telefone. E aí eu comecei a entender que eu estava muito dependente do celular. E nós somos. Inclusive, agora eu comecei até a tirar aplicativos do meu celular, porque eles são muito sugestivos pra gente viver consumindo também, pra gente Sim. comprar em excesso, Sim. né? Tem tinha, não sei se ainda tem um documentário na Netflix, A Rede, né? Tem. É fantástico. Eu assisti, eu confesso que eu me vi em muitas situações, né? Que são pessoas que trabalharam, né, para essas grandes indústrias de marketing, de mídias sociais, e eles Sim. falam como aquilo funciona. Como é o trabalho de quem tá lá dentro, assim, e eram pessoas de alta patente nessas empresas, Sim. CEOs, acho que tinha, É. enfim, e eles falam como que eles trabalham para que as pessoas criem cada vez mais dependência do Vínculo, celular. né? E tem gente que não consegue largar o celular. Às vezes a pessoa tá falando com você, mas ela tá aqui assim, e você ir Os aqui e aqui. jovens, principalmente, É né? difícil, difícil. Eu tenho uma sobrinha, ela vai ficar brava comigo que eu vou falar isso, mas às vezes a gente tá fazendo churrasco em família, finais de semana, e é um momento tão precioso, né? Pra quem tá hoje aprendendo aliás, reaprendendo a viver o momento presente, é tão precioso. Sim. E às vezes ela tá no celular com uma prima dela, e elas ficam ali como se fosse um Big Brother uma da outra. É o dia inteiro as duas conversando. E aí eu falo pra ela, poxa, quem tá aqui prestigiando a tua presença, você não tá presente. Você tá ausente, né? Você tá ausente, exatamente. Eu falei, a gente tá aqui com você. Eu falei, meu filho, que adora ela de paixão, eu falo, daqui a pouco ele vai crescer. Ele não vai mais querer saber de você, ele vai criar amizades. E Porque ele vai hoje, te dar o que você tá dando pra ele, né? exato, hoje ela é o mundo dele. Mas ele não é mais o mundo dela. E aí, um dia isso vai ser o contrário. É. E vai ser dolorido ela entender isso. E é muito triste, né? Porque a gente vê, eu falo também, porque o meu filho ele tem 19 anos e eu vejo, às vezes a gente tá sentado na sala, fazendo alguma coisa, a gente tá em algum ambiente, a gente vai comer fora, o tempo todo no celular. Ele. O tempo todo no telefone. Tava tendo agora a Copa, os jogos. A gente ia assistir em algum lugar ou a gente estava em casa mesmo assistindo. Aí reunia meu cunhado, minha cunhada e tudo mais, pra gente ficar todo mundo junto. Ele simplesmente ficava dentro do quarto, em chamada de vídeo, com os amigos assistindo o jogo. Não interage com as pessoas, não falam com as pessoas. E é muito triste, porque depois que a gente passa por esse despertar da consciência, a gente quer muito salvar as pessoas que a gente ama. A gente quer enfiar a todo custo na cabeça delas que aquilo que elas estão fazendo não é bom para elas. E que a vida vai cobrar um preço muito alto pelas más escolhas que elas estão fazendo. Ainda assim, eles não entendem. Eles acham que a gente quer impor, que a gente quer mandar, que a gente é chato, que a gente é velho, que a gente é retrógrado. E, na verdade, uma vez que você acessa tudo que nós acessamos, né, através do despertar de consciência e espiritual, você quando vê as pessoas matando o tempo delas com coisas insignificantes e não fazendo nada por elas, muito preocupa a gente, né? E eu falo isso para todas as pessoas que eu amo. Quando eu tenho um sério problema que eu não tenho filtro. Então, às vezes, principalmente com quem eu tenho intimidade, se você me perguntar algo, eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu vou falar o que eu acho, o que eu acredito. E às vezes o que eu acho pode doer. E eu não tenho dó de falar.
E as pessoas às vezes falam que eu sou chata. Você é muito chata porque você não sabe falar, porque você quer impor as coisas, a sua verdade absoluta. Eu falo, não, eu tô dando o meu ponto de vista baseado nas minhas escolhas e baseado nos meus aprendizados e nas experiências que eu tive da vida. E não foram poucas, foram muitas. Eu tive muitas experiências no mundo. E eu gostaria que alguém fizesse por mim o que eu estou fazendo por você. Perfeito. Reconheça, porque seria tão importante se eu tivesse ouvido um conselho de alguém lá atrás, se eu tivesse tido alguém que me conduzisse, que me falasse, que me mostrasse, que me induzisse ao certo e não ao errado, né? Porque também não é uma verdade absoluta o que eu tô dizendo, porque o que serviu para mim pode não servir para você. Mas pode abrir uma possibilidade para você, abrir uma nova porta, porque às vezes a gente se vê tão sem saída no que a gente está vivendo, e se alguém dá a opinião dela, dá o ponto de vista, fala sobre as experiências dela, pode não funcionar para a tua vida aquela experiência, mas ela pode abrir uma nova janela na tua vida, né? Uma nova percepção para você. E é muito triste que os jovens hoje em dia, e até mesmo muitas pessoas velhas que vivem dentro da Matrix, não conseguem ouvir as coisas boas que a gente tem para dizer, os aprendizados, e também fazer isso por elas, né? Silenciar a mente, ouvir, meditar, procurar ajuda, né? Cuidar do corpo físico, do corpo mental, do corpo espiritual, né? Tomar cuidado com o que consome, com o que come, com o que assiste, os lugares que tá, as pessoas que tá dividindo a vida, tudo isso faz parte de uma saúde num contexto geral para nossa vida, é qualidade de vida. Mas nem todos estão preparados para esse assunto, né? Lari, Incrível. que incrível, tá sendo uma delícia. É uma sala de terapia, né? O nosso podcast, a gente conversa com as pessoas e elas sempre trazem conteúdos que nos fazem refletir. E eu acho que é o mais importante. Aproveitando o gancho, Lari, fala pra gente como te encontrar, suas redes sociais, seu canal, para quem procurar a terapia com tarô que você tem para oferecer, onde te encontra, como que funciona, é via WhatsApp, é via site, por favor, passa pra gente. Bom, através do meu Instagram, né? Eu tô começando no TikTok também, porque falaram pra mim que lá era uma plataforma muito boa. Tô aprendendo a mexer na plataforma ainda. É boa? Eu tô gostando bastante. Tem bastante entrega, me conecto com bastante pessoas, principalmente com muitas mulheres, que é o meu intuito, né? No meu Instagram, como ele é um Instagram já antigo, então tenho pessoas que eu não vejo mais, tem muitos amigos, muitos colegas, tem desconhecido também. Mas eu tô gostando bastante do TikTok, mas no meu Instagram, que é @lari.morena, tem lá o meu WhatsApp. Os atendimentos são pelo WhatsApp também. Eu posso fazer em chamada de vídeo, como podemos fazer também por áudio, que eu indico mais fazer por áudio. Por quê? Porque às vezes a gente vai em busca de uma resposta única e exclusiva sobre alguma área da nossa vida específica, né? E aí você fica só esperando a resposta daquilo e você não observa as outras coisas que são ditas. Então, os áudios, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles ficam lá salvo para você ouvir depois. E você integra muito mais coisas depois que você ouve os áudios. Você consegue enxergar mais coisas, entender melhor o que foi dito e também pode ser coisas que são ditas ali naquele momento que não serve para aquele momento, mas que vão servir para os próximos dias e que você não se atentou e que se você ouvir depois, que é muito o que acontece. Muitas pessoas falam, então tá bom, então eu quero por áudio. E aí depois elas vêm me dar um feedback, 2, 3 meses depois. Cara, ainda bem que eu fiz por áudio, porque tá aqui os seus áudios e eu ouvi e tá acontecendo isso, aconteceu isso, eu entendi isso. As pessoas vão integrando, né? Então lá tem o meu... tem um Instagram que é direcionado também nesse que eu dei ao meu pessoal. E o outro que é o meu profissional, eu não me recordo como que ele tá. Pode criar, vamos ver. Mas tem um pouquinho do meu trabalho lá. Tudo que eu posto em um, eu posto no outro também. E tem o meu TikTok que também está eulari.morena. Deixa eu ver o outro aqui como que tá. Mas no meu pessoal, tem o link do meu Instagram profissional. Perfeito. Alquimia Lunar. Mas no meu pessoal também tem lá. E aí tem alguns vídeos que eu falo, como que eu trabalho. No meu TikTok tem muito mais conteúdos, né? Eu trabalho com tarô, mas eu também trabalho com autoajuda, com as pessoas.
consigo acessar outras coisas, porque muitas pessoas têm a limitação de, eu não gosto de tarô porque é uma ferramenta de adivinhação, tá? Então vamos ir para outro caminho, por outro caminho, né? A gente pode fazer meditação, a gente pode fazer reiki e tudo mais. Eu estou com um projeto, se Deus quiser, em breve ele estará concreto, mas eu quero abrir um espaço onde eu consiga trabalhar com a medicina do cacau, para fazer outras mulheres se reconectarem com elas, se reencontrarem com elas. Ainda é um projeto, está no papel, mas em breve ele será concretizado e quem sabe eu volto aqui da próxima vez para falar sobre esse lindo projeto que eu tenho feito, para transformar a vida de mulheres que, assim como eu, tiveram uma vida dura, uma história pesada, e que elas precisam entender que a vida não precisa ser dura para elas e que elas não precisam ser duras com elas também. Que quando a gente solta o peso de tudo, e quando a gente solta o mundo, a vida se torna muito mais leve, muito mais alegre, muito mais saudável, e os caminhos se abrem automaticamente sozinhos, sem a gente se esforçar, né? E eu gostaria muito de colocar isso pra fora, e vai chegar o momento certo, tenho certeza. Que incrível, hein? Com certeza, e já vai ficar aqui o convite para quando o seu projeto estiver pronto, você voltar aqui para falar mais sobre ele pra gente. Com certeza. E o pessoal de casa, quem gostou, segue a Lari, a gente vai colocar aqui para vocês o link tanto do Instagram pessoal, como do TikTok e de terapias que ela trabalha com tarô. Pessoal, gostou? Curte. Já vou aproveitar aqui que o pessoal do marketing chamou Já atenção. cobrou, né? Por favor, curtam o nosso vídeo, isso ajuda. Se essa mensagem se conectou com você e você achou que isso pode te trazer algum benefício, divulga, curte. O próprio Instagram, o próprio YouTube, ele vai fazer novas conexões a partir de um engajamento. Então, curte o nosso vídeo, segue o nosso canal e até a próxima. Lari, mais uma vez, querida. Eu que agradeço. Muito Obrigado, Lari. obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui. Obrigada. Muito obrigada pelo Obrigado. convite. Gratidão, viu? Obrigada por essa frequência linda que tá aqui na nossa sala. Tá mesmo. muito Incrível. gostoso. Gratidão. Foi muito fluida a conversa. Foi mesmo. Muito obrigada, Até viu, a aos próxima, dois. Lari. Até a próxima, se Deus quiser. Pessoal de casa, até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.